Olá, pessoal, estamos começando mais um Café com Teologia, aqui com o meu querido Armando Ribeiro. E o cachorro miserento aqui, que não para de latir ao fundo, mas a gente vai tocando o nosso barco. Hoje tem café, viu, Armando? Hoje tem café, não tem enganação, tem café. Na aguinha, vai trocar para água com teologia. Não é aguardente, não, é aguinha mesmo, tá? Aguinha, benta. Aguinha benta, né? Muito bem. Hoje eu não estou lá na sala, vim aqui pro quarto, por conta também do cachorro, e o meu cachorro aqui é um pouquinho grande. A Bela, quando começa a latir, são 3, né? Faz, Bela sabe fazer barulho, capacidade. Vai bem. Aqui o cachorro não é meu, é do vizinho. Então, mas você vai ter que começar o domínio próprio. Começa a fazer live. Eu preciso me superar aqui no domínio próprio. Como é que foi a semana, Armandão? Foi bem, graças a Deus. Como tudo nesse mundo hoje passa rápido, né? A gente está vivendo uma era de tempo andar mais rápido do que andava 20, 30 anos atrás. A gente até vai falar um pouco sobre isso também, né? Mas, em geral, está tudo bem, graças a Deus. É engraçado, né? Porque a sensação que eu tenho é de que nós nos falamos ontem. É isso mesmo. A sensação está sendo essa. Parece que nós falamos ontem. E nossa vida está sendo meio que jogada para esse tipo de postura, né? Tipo de sensação. Né? Nós estamos vivendo dias como se fossem horas, né? O envelhecimento está chegando mais rápido. E o que fica uma maluquice, né, bicho? Porque parece que a gente mal dormiu e já estamos de novo juntos. Dormiu quando acordou já. É verdade. É uma coisa muito doida. É verdade. É legal que a gente vai se vendo mais vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu fiz uma live com o Paulo Leonel. Pô, fiquei muito triste de não ter podido ver, mas eu vou ver agora. E falamos de você. Paulo Leonel é meu amigo de tempo de vinho. O que ele falou? Ele é um zoador de primeira onda. Falamos mal, claro, né? Falamos muito mal de você. Ó, 12 pessoas, rapaz. Eu tô até na dívida de ver. Ele é maravilhoso. Dívida. Pessoal. Ele é um amigão. Gente boa. É um amigão. Uma pessoa muito bacana, quero muito bem a ele. Fizemos uma live deliciosa, falando das perspectivas do entretenimento, né, nesses novos tempos, como é que nós vamos fazer, e como é que nós vamos nos virar nesses próximos tempos. Foi uma live muito gostosa, gostei muito de fazer. E tomara que a gente tenha bastante oportunidade de ter outras, né, porque valeu a pena demais com ele fazer essa live. Ele é demais. Hoje nós vamos falar aqui sobre... Nós vamos falar aqui hoje sobre domínio próprio, né? Sim, domínio nós vamos falar. Isso. E eu acho interessante esse tema, porque são duas coisas que, mais ou menos, que fugiram da temática do senso comum, né? Sim. Com o advento da ideologia da felicidade a toda prova, a todo custo, né? A preocupação com o equilíbrio e o domínio próprio foi as favas, porque eu quero mais que o mundo se exploda desde que eu seja feliz. Então, não preciso ter equilíbrio de absolutamente nada, eu sou contundente, eu sou aguerrido, eu faço mesmo e busco a minha felicidade, custe que custar, dou a quem doer e parto para dentro. E a questão do equilíbrio, que era uma coisa muito, né, adjacente daquela época em que se falava de um comportamento racional e equilibrado, de vida ilibada e tal, isso ficou um pouco defasado, na verdade, um pouco impopular, né, nos dias de hoje. E aí você me salta com esse tema de domínio próprio. A que se deve exatamente essa ideia de trazer o domínio próprio como tema para hoje? Armandão. Vou te dizer, rapaz, eu estou terminando de ler agora. Eu gosto do Yuval Harari. Israelense, um historiador israelense. Ele escreveu ele ele escreveu primeiro Sapiens,
depois Sim. Homo Deus, e agora eu estou lendo 21... No ano passado, em 2018, princípio de 2019, ele escreveu uma obra chamada 21 lições para o século XXI, e quem quiser ler, eu digo que vale a pena ler. É excelente. Mas excelente. Tem que estar preparado para lidar com a obra com a sua encrateia. Encrateia é justamente o termo grego para domínio próprio. Porque você falou agora, a gente estava brincando sobre a questão de tempo, e você falou agora sobre o Paulo Leonel, as coisas futuras, e nós estamos vivendo aquilo que se chama de quarta revolução industrial, né? Que é a revolução, a Big Data, a revolução digital propriamente dita, apesar de a gente ter tido um contato com aquilo que nós chamamos de internet a partir do século XX, final do século XX, inclusive o próprio Hobsbawm diz que o século XX é o menor século de todos eles, ele se inicia depois do pós-guerra e ele termina a partir do século, da segunda metade da década de 90 do século XX. Nós tivemos uma revolução das relações, nós tivemos uma revolução dos costumes no que tange a tempo, comunicação, expressão corporal, a questão da privacidade, tudo isso cada vez mais leva a gente para aquela ideia muito distópica, né? E eu percebo que tem faltado a todos nós muito do domínio próprio a partir de um elemento único que eu preguei semana passada, na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós estamos sempre ligados a Deus a partir dos seus atributos. Fala-se muito mais dos atributos de Deus do que a sua virtude, a sua arché, que é um termo grego, inclusive utilizado pelos filósofos dentro do contexto da relação interpessoal, a relação dentro da cidade, mas principalmente postada ao ser sábio, ao grego sábio, aquele que tem a moderação, é aquele que tem a temperança, aquele que tem uma capacidade de autocontrole. A isso é dado um texto, uma ideia de virtude, né? O homem grego, na paideia, ele não rompe, ele não comete, ele não atropela a híbris, quer dizer, ele não vai além da conta. Todos os heróis na mitologia grega, todos os heróis, eles vão sofrer justamente pelos seus, digamos assim, exageros. Então, a gente está vivendo sobre uma perspectiva de vida onde velocidade se tornou um adjetivo positivo. E nem tudo que é veloz é bom. Ninguém quer morrer rápido, por exemplo, né? E a mesma coisa com relação aos atributos de Deus. A gente se desenvolveu numa relação atributiva com Deus. Quais são os atributos de Deus? Onipresença, onisciência, onipotência. Ora, se Deus só tivesse, eu preguei isso na igreja essa semana, se Deus só tivesse os atributos e não tivesse a sua virtude passada por justiça, amor, esse Deus poderia ser um risco para a humanidade. Imagine alguém sem virtude alguma, mas que tenha a onipresença, a onipotência, a onisciência sobre as coisas. Por exemplo, o Zeus mitológico, né? Você sabe que aquele filme Super-Homem versus Batman fala exatamente sobre isso, né? Fala exatamente sobre isso. Porque o Batman teme o homem poderoso que um dia possa se tornar mal. Sim. E o Lex Luthor aposta na fragilidade de um homem totalmente bom. Essa discussão é exatamente nesse aspecto do que você está falando. Sim. Se você for ver, o próprio livro do Harari Sapiens, no final, ele tem uma ideia de que nós estamos nos encaminhando para 3 tipos de conquistas. Ele é um professor de história que vai trabalhar a questão da proto-história e vai tentar interpretar por que o Homo sapiens conseguiu evoluir e por exemplo, o homem de Neandertal e o homem da Ilha de Desacervo não conseguiu, né? Não conseguiram. Por que nós conseguimos? E ele trabalha vários contextos, dentre eles as ficções, ele levanta isso como ficções. Então, ficções são as perspectivas voltadas a dinheiro, voltadas à fé, voltadas a Estado, que são coisas que nós produzimos para que nós possamos ter uma capacidade social muito mais forte do que os outros homos existentes.
Somado a esse processo todo, está a capacidade que nós tivemos, não só de domar animais, mas também da agricultura e da agropecuária, que nos deram possibilidade de saltos. O fato é de que onde nós passamos, nós destruímos. Todo lugar onde a raça Sapiens passou, ela foi uma raça destruidora. Nós acabamos por ir na contramão do contexto de Noé, da proteção, por exemplo, da vida em todas as suas multiformes espécies criadas por Deus, e mais ainda indo à contraposição do Éden, que era a ideia do trabalho humano, da missão humana na relação com Deus no Éden, é cuidar da sua criação. Quer dizer, o homem cria daquilo que Deus criou. Quando você então, falou de super-homem... Nos tornamos muito mais do que Homo sapiens, nos tornamos homens periculosos. Então, mas aí é que a coisa não é isso. A ideia do Harari eu acho interessante, porque ele diz que nós podemos... Aí que vem o segundo livro, o Homo Deus, é por conta disso. Porque a partir do momento em que a medicina evolui, a partir do momento em que eu puder limitar ou até terminar o contexto das guerras, quem sabe um Estado único, olha só, e a partir do momento que eu puder ter maiores possibilidades tecnológicas, possivelmente me tornando feliz, eu dou um passo dentro da cyberbio, né, da biodata, do contexto medicina e avanços no campo medicinais e no campo digitais, eu passo a ter a possibilidade de me tornar o Homo Deus, ou seja, a extinção do Homo sapiens a partir de um salto maior que todos nós poderemos dar. Isso é uma tese, uma teoria, perdão. Nesse caso, ele coloca lá no final dele no livro um alerta muito interessante. Se nós estamos preparados para nos tornarmos deuses mimados e irresponsáveis, e o risco que isso pode estar nos trazendo. No livro dele, 21 lições para o século XXI, ele volta a essa proposta, já deixando o senso dele de historiador, e ele começa a tratar a obra sobre uma outra ótica, que é uma ótica de cenários que ele vai decifrando, vai alimentando e percebendo e nos entregando a cada tempo. Se você não tiver equilíbrio e domínio próprio, você se sente aterrado, você se sente assustado com o que ele está sendo proposto, porque está nas nossas mãos. E ele faz uma proposta interessante, que é um movimento onde quem tem equilíbrio e não é arrogante fica perplexo, mas não diz ainda que isso é o final dos tempos, porque dizer que é o final dos tempos é ter a capacidade de entender, então, um fim da história. Essa, inclusive, não nessa ideia, mas o fim da história foi um período de historiadores do século XX, no início do século XXI, onde eles perceberam que talvez não teríamos mais movimento algum de transformações históricas, porque estávamos alcançando tudo. Daí a história morre, né? Então nós viveríamos sob os mesmos estágios de, digamos assim, evolução no campo social, e isso não está acontecendo. Mas eu queria ler, se pudesse, rapidamente, a passagem que eu estou dizendo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus não nos chamou para os seus atributos, ele nos chamou para a glória e virtude. A minha relação com Deus não se dá minimamente por conta dos atributos dele. Eu não amo Deus porque ele me conhece de todo. Eu não amo a Deus porque ele tem poder para me destruir. Eu não amo a Deus pelo fato de estar presente onde eu estou, onde ele quiser. Eu amo a Deus por conta da sua glória e sua virtude. É a virtude que me emana, é na virtude que Deus determina justamente a nossa salvação, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Não está dizendo aqui que nós seremos coparticipantes dos atributos divinos, mas da natureza divina. E livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Paixões que há no mundo são todas as situações que nos levam a nos orientar e entender e identificar tal situação acima da relação que eu possa ter com Deus. Isso não pertence
pertence a ele, não é uma dicotomia. O que está sendo aqui determinado e mostrado é que, por vezes, nós não temos a noção exata de que tipo de Deus nós nos relacionamos, a ponto de ansiarmos coisas acima da relação para com ele. E aí ele vai dizer: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude vem o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Ou seja, o domínio próprio é o resultado de uma ação divina que nos insere fé, nos capacita a termos virtude e o conhecimento de tudo aquilo que estamos fazendo, e por conta disso eu tenho domínio próprio. Com o domínio próprio eu tenho, então, o aspecto da perseverança eu sou piedoso, no meu campo de piedade eu sou fraterno, num campo mais aberto, e com isso eu detenho amor. Essa, para mim, é uma das grandes questões das quais a gente precisa desenvolver. Né? E interessante esse encadeamento, né, Armando? Pedro é perfeito. Percebe exatamente no encadeamento que Pedro faz, de que uma coisa vai dependendo intrinsecamente da outra, de modo que você não chega ao domínio próprio se não passar pelo conhecimento, né? Sim. E aí isso me preocupa muito, porque conhecimento, por exemplo, é uma das coisas que foram banidos de dentro da maior gama de igrejas que existem por aí, né? Conhecimento foi embora. Hoje existe apenas culto, né? Eventos, mas conhecimento da palavra, a dedicação, o debruçar sobre a palavra, entendimento daquilo que significa cada texto, aquilo que foi dito, como agora nós estamos dissecando esse primeiro capítulo da 2 Pedro, isso foi para o espaço, isso acabou. Sim. E acabou exatamente no momento em que estamos vivendo a tal da geração exagerada, né? Da geração que não teme nada, da geração extravagante, que acha que essas expressões são sinônimos de espiritualidade, quando, na verdade, essa extravagância existe em qualquer tipo de rito religioso, seja ele qual for. E essa geração que normalmente a gente fala geração, a gente acaba, dentro de uma defesa própria, propondo que isso está linkado à geração XY, por exemplo. Quando essa geração, quando você faz a leitura de geração para mim, eu percebo todos nós que estamos vivendo neste presente atual, seja qual idade for, e somos levados tão somente pelo espírito de conquistas, pelo espírito de crescimento e sucesso. Né? Eu me lembro, por exemplo, de Gálatas 5, 22, 23, né? Quando ele fala o fruto do espírito. Ora, ele não está dizendo aqui de atributos, ele não está nem mesmo falando de dons. Paulo não está falando aqui sobre dons. Eu acho isso uma coisa interessante. Nós buscamos dons na igreja, há um interesse, em alguns casos, na minha visão, descabidos e desproporcionais acerca de alguns dons, mas nós procuramos dons sem ter o mínimo interesse do fruto do Espírito, que é justamente a transformação, a metanoia, o processo que tem que vir acontecendo em todos nós. E o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ou você pode dizer amabilidade, alguns colocam amabilidade, bondade, outros colocam cooperação, caridade, né? Então, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, olha só, a mansidão e o próprio, e fecha isso com domínio próprio. E ele diz claramente o quê? Contra isso não há lei, não há religião, não há condenação que possa nos abater quando, dominados pelo Espírito, podemos, então, ter uma relação sobre o aspecto mais belo, que é o fruto dele, e poder viver sobre uma outra ótica, e não ficarmos mais presos às circunstâncias. Sejam elas voltadas a sucesso, tempo, a limitação de vida, entendeu? Isso tudo faz com que a gente possa ter uma estatura melhor da relação. Eu estou começando a reler as Institutas de Calvino. Nós conseguimos aqui agora 2 tomos, que na verdade são 4, mas 2 tomos, que tem uma tradução melhor do que a grande obra do Valdir Carvalho Luz, os 4 tomos anteriores, que foram editados pela Casa Publicadora, eu acho que foi pela Igreja Presbiteriana, mas ele era muito prolixo, né? E eu estou lendo com ela justamente o início, quando a carta de Calvino para o rei Francisco I.
mas eu mostrei para ela, porque ela já queria ler o tomo 3, porque a gente não tinha 1 e 2, né? Ela queria já ler o tomo 3. Não, eu falei, não, vamos ler do princípio, porque há um encadeamento de processos, há um encadeamento da razão e da racionalidade de Calvino ao escrever as Institutas. E o primeiro capítulo das Institutas é sobre o conhecimento de Deus. A igreja está querendo conhecer os atributos, ela está se propondo a conhecer dom, sob uma relação totalmente diferente daquela que está aqui em Gálatas, ou mesmo está aqui na primeira carta, na segunda carta de Pedro. Né? Por quê? Porque há um interesse de poder, há um interesse de posse, não há um interesse de dedicação. Conhecimento, por exemplo, está ligado à dedicação. Amor ao próximo está ligado à dedicação. Domínio próprio está ligado a um contexto de dedicação. Eu me domino para que eu possa me dedicar melhor às relações com o outro e com o pai. Entendeu? O que, na verdade, acaba sendo, né, Armando, um exercício de vida, de frutificação. E quando eu falo de frutificação, muito pouca gente para pensar nisso. Para que serve o fruto? Sim. O fruto serve para alimento. Quando eu produzo fruto, é para alimento do outro. Sim, claro. Quando eu frutifico, é para outro. Quando eu vivo, é para o outro. Essa onda de geração extravagante, de fazer a minha vontade, de chegar à minha felicidade, é nada mais, nada menos do que a volta ao pensamento do que eu quero, do que eu preciso, do que eu gosto, do que eu me satisfaço, da minha felicidade para mim. Sim. E outra, o crescimento em cânticos, em falas, sim, em comportamentos, porque tudo é eu. A gente fala muito o pessoal fala, Paulo fala, né, sobre a estatura do varão, mas eu diria sobre a estatura do ser, né, para os dias de hoje. Você vê, tem Provérbios, né? Provérbios 25, 28, ele joga logo a gente na parede, né? É aquela que o homem que não tem um domínio próprio, ele é tão vulnerável quanto a cidade derribada sem nenhuma fortificação. A gente acaba tendo uma fragilidade, uma vulnerabilidade de infantis. Por isso que Paulo diz, quando ele escreve lá, que é a segunda, mas está como primeira carta aos Coríntios, quando ele escreve, diz, olha, eu poderia vos dar comida, algo mais denso, sólido, mas eu tenho que vos dar leite. Nós estamos vivendo, controversamente, um período de geração que vai desde os novos até os mais antigos. Nós tivemos um nível de conversões religiosas muito grande nesse período todo dos 20, 30 anos que se passaram. Conversões a evangelhos fraudulentos, eu sempre falo isso. E se você converte-se a tal qual a filosofia. A filosofia, ela diz o seguinte: você só poderá ter boas respostas se você fizer boas perguntas. Perguntas perfeitas geram boas respostas. Perguntas imperfeitas não gerarão boas respostas. A mesma coisa é o tipo de conversão que você tem ao cristianismo, se ele é uma conversão pautada sobre interesses materiais tão somente, e não sobre os interesses da igreja primitiva, no seu início, que eram os interesses do encontro que preserva e que responde às ansiedades humanas, do encontro que me aproxima àquele que me criou, no encontro da regeneração, da santificação, não sobre uma órbita meramente religiosa, que transforma a santificação dentro de uma estética de vestimentas e coisas mais. Se eu tenho uma conversão sobre um evangelho fraudulento, a minha conversão também será fraudulenta, a não ser que haja uma intervenção divina. Um dos aspectos claros daquilo que e Calvino levanta muito isso ao rei Francisco I, porque ele está sendo questionado pelos membros da igreja de época, né? Ele chama a fé dessas pessoas de fé fraudulenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para nos percebermos como autênticos resultados da graça de Deus e não fraudes produzidas pela religião, seja ela qual for e qual for a denominação. Porque, senão, nós não conseguiremos ter domínio próprio
ante aos desafios que estamos vivendo hoje, entende? E acaba tendo, então, dentro desse processo na igreja, um número imenso de imaturidade e de fragilidade de pessoas ao primeiro vento, à primeira dificuldade, ao primeiro coronavírus que aparece. Óbvio, nós tivemos resultados muito ruins com o coronavírus. Eu não estou diminuindo os resultados, muito pelo contrário. Eu estou só levantando como nós não somos maduros para enfrentar a adversidade. É verdade. Agora você veja só, quando eu falo de frutificar para o outro e trabalhar para o outro, eu me refiro a um retorno de uma vida de doação. Essa vida de doação foi para o espaço, Luiz. Foi para o espaço. Por que foi para o espaço? Foi para o espaço porque quando eu começo a pregar aquilo que vai te fazer bem, aquilo que você precisa buscar para ser melhor, para se sentir melhor, e eu faço com que você se sinta o centro da atenção do universo e das ações divinas, você se torna Deus de si mesmo. Sim. E aí você não vai conseguir encontrar equilíbrio, porque toda vez que alguma coisa sair do teu controle, ou sair daquilo que você previa, ou daquilo que você queria, você está mimado, você está tendenciado, você está condicionado a sentir-se sofrido, sentir-se apequenado, sentir-se tocado, porque, afinal de contas, alguma coisa aconteceu que você não foi contemplado. E aí, essa infantilização do comportamento cristão vai, ao mesmo tempo que degradando o comportamento, nos fazendo crescer esse exército de perdidos, desequilibrados e mimados, em detrimento de uma fomentação, de uma promoção de um comportamento ilibado, frutificador, né? Frutífero, para que a alma cresça em direção ao outro, em direção da doação. Eu gosto muito de brincar com o fato de que Deus é grandemente doador. De todas as suas naturezas, a maior natureza é a doação divina. Ele se doa o tempo todo. E eu gosto de brincar com certeza isso que Jesus fala para a mulher samaritana, e eu digo o seguinte: Deus é doador, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito de adoração, de doação. Porque é se doando que nós nos igualamos a Deus. Tem uma passagem em Tiago que eu acho extremamente interessante, que é em Tiago 5,16. Ele a partir do 5,15, né? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor se levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para seres curados. A melhor forma da minha cura dentro da comunidade é a transparência e confiança. É quando eu posso romper o silêncio e falar dos meus fantasmas para o outro e não ser condenado pelo outro e orarmos juntos por isso. Isso está sob um tom de maturidade imensa. Quando eu tenho uma comunidade que ela me acompanha e eu a acompanho. A grande questão é que eu posso descrever que a ideia de comunidade, e aí volto lá atrás do Dietrich Bonhoeffer sobre vida em comunhão, a comunidade que nós presenciamos hoje, a eclesia que nós presenciamos hoje, ela é repetidamente o ideário do individualismo que nós fomos herdando ao seu tempo. Então, se eu sou uma pessoa individual e tão somente individual, eu não terei a possibilidade de me rever, que lá na psicologia vai se falar sobre a questão do superego, sobre o ego na construção de um caráter, digamos assim, melhor ao ser humano, mas que na Bíblia a gente encontra a ação do Espírito sobre nós. A questão mais importante é que nós não podemos ser comunidade só de individualismos. Nós seremos só comunidade em individualidade. Os individualismos nos separam e fazem com que nós tenhamos a desconfiança de qualquer um e não nos sintamos livres
para botar para fora o que nós sentimos. Este é um dos fatos, inclusive o Bonhoeffer levanta isso nesse livro que eu citei, este é um dos fatos do adoecimento da comunidade. Todos nós, Jansen, todos nós tivemos... Exatamente. Todos nós já tivemos caminhos de exageros, todos nós fizemos escolhas erradas. Claro. Todos nós. Ninguém está sobre o outro. Já fizemos e ainda fazemos, né? Exatamente, exatamente. Aí, quando coloca no passado, é apenas para dizer que já aconteceu, mas não significa dizer que não aconteça ainda e não vai acontecer no futuro. Né? Estamos ainda em marcha. Estamos em marcha. E é por isso que Tiago vai dizer o seguinte, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, mas o justo é aquele que junta as individualidades. O justo é aquele que é justificado dentro de um equilíbrio proposto em Cristo. Então, o justo não é aquele que apenas paga as contas, não é aquele que chega cedo na igreja, sai da igreja, não é aquele que... Não. O justo é aquele que tem uma densidade de relação para com Deus tal que faz com que ele observe-se dentro deste propósito a partir do outro, mas sendo espelho de Deus no outro sem se achar Deus. Esta, me parece, seja um dos grandes desafios da igreja. Não é sermos deuses, mas é buscarmos os atributos de Deus para que tenhamos aptidões segundo o Espírito Santo. Só que hoje, muitas vezes, o que nós estamos procurando são ferramentas espirituais para o nosso crescimento próprio sob ótica material. E isso é problemático. A igreja, às vezes, se tornou um bingo nas orações. É uma questão que eu tenho me feito sempre. Que tipo de oração eu faço? O tipo da oração que, por vezes, eu me vejo fazendo vai espelhar os sentimentos mais internos do meu coração. Se eu sou uma pessoa que peço muito para mim, talvez eu seja uma pessoa de um espírito egoísta, inconformado com a relação com Deus. Né? E infantil, né? E infantil. Exatamente. Espiritualmente infantil. Exatamente. Entendeu? Então, eu gosto muito, eu sempre falo nesse sentido, porque me parece que nós precisamos, dentro de um campo pessoal, termos mais sensibilidade da vida. Né? Eu já te falei sobre isso e volto a levantar esse aspecto, né? Como nós somos insensíveis às coisas que nos cercam. E nós estamos vivendo num movimento hoje de muita violência, de muita degradação da natureza. A gente vê seres humanos fazendo coisas com os animais que nos destroçam. Isso faz parte do evangelho questionar esse tipo de comportamento? Faz, mas também faz parte do evangelho para que nós façamos uma reflexão para vermos se nós não estamos no lugar dessas pessoas fazendo a mesma coisa. E aí não é um esforço religioso, né? Não é um esforço de busca de santarrões e santarronas. A gente precisa estar aberto justamente para ser confrontado conosco mesmo num espelho que é a própria palavra. E esse, na verdade, eu acho que é o principal desafio da gente. Aprender a nos confrontarmos a nós mesmos antes de confrontar o outro. Né? Quando eu me confronto, eu deixo de ser confrontado por outro. Isso é bíblico. Né? Primeiro olho para a trave que está nos meus olhos, para depois tirar o cisco no olho do outro. Eu preciso me confrontar, eu preciso me entender. E quando eu me entendo e percebo que eu sou fraco, falho, dependente, carente da misericórdia de Deus, o meu olhar para o outro é um olhar de maior condescendência, é um olhar equilibrado de afeição, de amor. Exatamente. Confessar para mim os seus pecados, porque eu não vou sair dali correndo e sair distribuindo informação sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque aquilo que você vai me dizer, eu vou acolher como um derramar do coração que precisa de acolhimento, que precisa de alguém que ouça, alguém que se interneça e que ore comigo para que eu seja curado da minha mazela. Agora, quando eu tenho uma relação em que todo mundo está disputando a proeminência espiritual na comunidade que vive, você não é o meu outro
irmão com quem eu possa dividir a minha realidade, mas é uma pessoa que disputa comigo uma condição de aparência espiritual que eu não posso permitir que você saiba das minhas fraquezas. Olha que maluquice que é essa relação de tentativa constante de se tornar mais do que o outro. Tem uma situação também, Jansen, assim, nós fomos criados com jargões, né? E às vezes jargões retirados da Bíblia. Eu vejo muita gente, às vezes, falando para o outro, olha, anda no Espírito. O que é andar no Espírito? Não, conscientemente dizendo, isso tem base lá na Bíblia, mas o que é andar no Espírito? É andar sobre ele, andar com ele, andar tendo ele. O que é andar no Espírito? A gente está sobejadamente invadido pelos jargões e a gente fala de coisas sem ter a compreensão do que isso quer dizer. Fala para falar, é automático. Andar no Espírito não é apenas um elemento sobrenatural. Andar no Espírito é a ação natural do homem, daquele que se relaciona com Deus, e que cada passo que ele tem não é o passo de um ermitão, mas é o passo de um cara que tem, ou de uma moça com sabedoria, para poder tomar as decisões corretas, coerentes, não por um aspecto, sempre volto a dizer, não com um aspecto de resposta à lei, mas é um aspecto de resposta ao reino. Eu posso, muitas vezes, andar no Espírito e romper com a lei. Martin Luther King andou no Espírito e, tendo a sua sabedoria e seu domínio próprio, ele rompe com as leis dos Estados do Sul acerca as leis voltadas à segregação racial. Porque existe um comportamento, porque existe um aspecto no comportamento cristão e inerente ao cristianismo, que é o de manter-se profético. E aí eu estou dizendo profético no sentido do atributo de ser profeta, que é de denunciar e de anunciar. Toda vez que eu me copto com o poder e deixo de falar alguma coisa porque vai ficar convenientemente melhor que eu fique calado, eu estou perdendo o meu poder profético. Eu preciso apontar, eu não posso estar amarrado a nada, eu preciso dizer, eu preciso falar. Isso em relação àquilo que está errado, àquilo que eu estou vendo de problema. Não no erro do outro, meu irmão, mas no erro de uma estrutura que está sendo injusta com uma determinada minoria, uma determinada comunidade ou coisa parecida. Com o irmão, é outra história. Naquela passagem de Gálatas que nós falamos, em Gálatas 5, ele diz lá no final, ele diz, e os que são do Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. O que é crucificar as carnes e as concupiscências? É crucificar justamente aquilo. O psicólogo, quando fala em concupiscência, por conta talvez de o Freud vai explicar isso na igreja, todo mundo pensa em concupiscência, o pessoal já vai começando a pensar em sexo, já começa a pensar em um monte de situações que são muito pequenininhas ao que o Gálatas está querendo dizer ali. Ele está dizendo o seguinte, é rasgar o passado e rasgar a ética, a condição ética e a condição do meu comportamento nas relações de interesse próprio. É rasgar a minha tirania, é rasgar as minhas questões piores que existem dentro de mim, é rasgar... Oi? Minha presunção. A rasgar isso tudo, entendeu? Então, minha presunção, rasgar a ideia que eu tenho de mim mesmo, de que eu fazendo alguma coisa eu consigo meritocraticamente receber aquilo que eu acho que eu vou fazer por onde. Esse é um aspecto da atividade da carne, da obra da carne, né? Eu faço, logo mereço. Aquela volúpia, por exemplo, vamos lá? Os jogos políticos da igreja, a política da igreja deveria ser a política do reino. Mas os jogos políticos entre os pastores não pode ser o espelhamento dos jogos políticos aqui fora. Eu sempre gostei dos Três Mosqueteiros, do conto do Truco sobre os Três Mosqueteiros, por conta da figura do cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu é justamente a crítica de um escritor invadido pelo iluminismo, é claro, dentro do seu romance, mas que mostra realmente essa face escura da religião, que não é apenas no cristianismo que isso acontece. Né?
usar-se da pessoa de Deus para conquistas e poderes. Não é só a cruzada, né? Nós vemos agora, dentro do islamismo, as questões voltadas à tirania dos atentados a partir de um cara que está sentado lá sozinho e que diz, olha, vai lá e mata que você vai chegar ao paraíso e vai ter 7 mulheres ao seu lado. Quer dizer, utilizar da religião como arma de incentivo do mal. Então, toda vez que eu me utilizo das minhas confissões próprias, sem o equilíbrio e sem andar no espírito, nesse sentido, sem o entendimento do que eu estou fazendo com uma ferramenta que se chama religião, e a partir da religião eu me utilizo de manipulações para dominar o outro, isso não tem nada a ver com o domínio próprio, isso tem a ver com a concupiscência da carne. A concupiscência da carne sempre vai desejar poder. O primeiro passo da concupiscência da carne não é o adulterar, não é o mentir, não é o julgar, é o poder. A partir do momento que eu tenho poder, e poder por mim mesmo e pela minha própria existência, aí eu determino todo o resto, porque aí o resto se torna parte da minha posse. A grande diferença do Evangelho de Cristo é que eu sou jogado a fazer parte com o outro, dentro daquilo que sai da esfera da prática do reino de Deus, é quando eu sou o que me apodera daquilo que é o outro, daquilo que são os outros, daquilo que é a comunidade. Maravilhoso. Agora, para a gente caminhar para o final, que a gente já está perto do finalzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que pessoas sem religião sejam pessoas equilibradas de domínio próprio? Ponto. Essa é uma pergunta. Significa dizer que domínio próprio e equilíbrio são comportamentos que estão ligados meramente à religião ou não estão ligados à religião? 2, 3, então, que tipo de equilíbrio e domínio próprio tem uma pessoa sem religião e que tipo de domínio próprio e equilíbrio tem uma pessoa com a religião? Quando eu me refiro à religião, não uma religião institucional, mas uma atividade religiosa de relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Na minha visão, voltando àquela questão da virtude, né? Lá, Romanos 7, 18, 19, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita em lugar algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizá-lo bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este o faço. Quando eu tenho essa ideia, eu já estou a um passo para compreender a virtude de Deus. Então, não se trata de ter ou não ter a religião. Se trata, na minha perspectiva, de conhecer e buscar as virtudes de Deus em favor de Deus e para o outro. E poder, como o apóstolo Pedro lá coloca, poder participar da coessência de Deus no sentido da sua divindade. É conhecer a divindade de Deus naquilo que eu posso conhecê-la e exercitar a partir deles, não o seu atributo, mas a virtude daquilo que ele me propõe no reino. Às vezes, Armando, fazendo isso, com esse direcionamento, sem nem mesmo entender que eu estou fazendo alguma coisa em relação no caminho ou na direção, no sentido de encontrar Dedeus. Às vezes pode ser até entender, só não é forçado. Não. Sim, só mas não é também ser que não. Pode até ser que não, porque eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos exemplos bíblicos. Cornélio era um homem pagão. Sim, ele agia e vivia de uma maneira na direção de Deus, sem ter a noção de que caminhava na direção de Deus. E ele precisou ser despertado. O que você está buscando, querido, sou eu. Então, atende aí, eu estou te mandando um camarada chamado Pedro, que ele vai te ensinar aí o que você precisa entender. É aquela coisa de Cristo em Mateus. Deus. É aquela situação de Cristo para Mateus 6, né? Quando ele diz, olha, onde estiverem os teus desejos, ali também estará o seu coração. Exatamente. Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou poder, perigos ou espada? Quem nos separará do amor de Deus? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir,
nem poderes, nem alturas, nem qualquer outro processo pode me afastar do amor de Deus, me separar do amor de Deus, que está em quem? Está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Entendeu? Então, assim, quando eu digo nada pode me separar do amor de Deus, é porque eu tenho a consciência de que Paulo, lá em Romanos 8, vai destrinchando todo o processo, né? Então, eu compreendo que quando eu me sinto humilde, frágil, quando eu me sinto nas mãos do Pai e entendo que eu não posso fazer nada além daquilo que Ele me... Eu não posso fazer nada além. Eu estava essa semana pensando, e sem nenhuma ziquezira, sem nenhuma esquizofrenia, nada louco, mas como nós somos frágeis, nós somos um saco de água. Né? É verdade. Se o nosso coração parar, acabou. Se nosso cérebro for considerado morto, nós estamos mortos, não é? Nós não podemos ficar, ou se nós ficarmos, é uma palavra um tanto forte, mas assim, se nós ficarmos 2 dias sem defecar, nós estamos com um problema. Então, quando a gente compreende esta condição humana e ainda assim entende que isso é graça por meio da vida, porque Deus nos gerou vida e Deus nos gerou intelecto para que nós refletíssemos o que Ele fez por nós e que nós nos compreendamos criatura alçadas em Cristo a filhos, eu julgo menos. Né? O meu julgamento será uma análise de mundo, mas não será o julgamento do juiz. Eu acuso quase que menos. Eu vou a uma comunidade não esperando o que ela tenha a dar para mim, mas o que eu posso com ela fazer para o outro. As minhas orações são consistentes, não porque eu sou intelectualizado para fazê-las, não porque eu tenho contextos teológicos tais que me fazem forjar frases que são, para quem ouve, belíssimas. Não. É simplesmente porque o Espírito habita em mim num cenário de humildade. Eu posso chorar com ele, falar dele, ouvi-lo, respeitá-lo. É saber que eu estou diante de um Deus poderoso que num estalo de dedo vai me fazer sumir, mas ao mesmo tempo é também saber que esse Deus tem amor tão profundo por todos nós, que a sua mão, antes de dar um estalo, ela vem, nos acaricia e nos chama de volta. Eu acho que essa é uma realidade da qual a igreja precisa recuperar, para que ela seja percebida como um ente social também, porque ela é um ente social, sob uma lógica e um padrão completamente diferente daqueles valores que lá fora, eu não gosto dessa dualidade, mas que lá fora se pensa que nós não temos mais, e que eu entendo que, em boa parte, essa crítica não está errada, não. Porque, na verdade, acabamos demonstrando para fora que a nossa visão é sempre muito curta, muito infantil, muito rasa, e que não reflete necessariamente aquilo que eles buscam. Né? É que a gente trabalha... uma comunidade religiosa. Quando eu falo assim, Jansi, qual é o grande problema nosso? Eu acho que é o mecanicismo religioso. Sim. Quando eu digo para um irmão ou para uma pessoa, diz, olha só, leia a Bíblia, o que eu estou dizendo para ela é que ela tenha intimidade com aquilo que ela diz amar. É só isso que eu estou dizendo. A pessoa do outro lado lê isso como uma tarefa. Quando eu leio os meus livros, qual seja, você sabe que o quanto eu gosto de ler, até por conta do canal, eu não leio como tarefa apenas. A tarefa está misturada nesse processo todo, mas eu leio por busca de conhecimento e ter prazer nisso, sob o tema equilibrado. Porque eu não terei todo o conhecimento de tudo e eu não serei o homem mais sábio do mundo, e nem quero sê-lo. A minha sabedoria vem do Senhor e ponto. Tem falhas, tenho erros. Mas é que a gente sempre faz uma leitura das nossas relações com o eterno, né? Com Deus e com tudo aquilo que ele tem sob significado no seu reino, sobre um tema único de tarefa. Se a tarefa é compromisso, entre aspas, porque eu acho que existe o compromisso com a igreja, com o reino. É verdade que existe um compromisso. Mas, para mim, supera a ideia do compromisso. Num casamento, é óbvio que um par deseja do outro compromisso, mas ele não quer o compromisso sem o amor anteriormente. Não adianta eu ter o compromisso com alguém sem amá-lo. O compromisso, na verdade, acaba sendo
uma consequência natural do próprio amor, da própria vontade, do próprio desejo de estar perto. Né? Eu não preciso que ninguém diga que eu tenho compromisso. Compromissar-se é fazer eu me torno do outro a minha. Exatamente. E quando eu digo vou ler a Bíblia, eu não preciso do compromisso de ler a Bíblia. Eu leio porque eu amo ler a Bíblia, eu amo ler. Exatamente. É aquilo que me alimenta, é aquilo que me internece, né? Aquilo que me enche, que me completa. Então eu não preciso tratar nenhum tipo de circunstância da minha relação com Deus, precisa, e na verdade nem deve, ser uma relação de tarefas a ser cumprida, porque toda vez que eu coloco a minha relação pautada em tarefas, eu estou me condicionando a coisas que só acontecerão por obrigação que eu me impus a realizar. E misericórdia quero e não sacrifícios. Eu preciso fazer isso com amor, com vontade, com coração compungido, né? Com coração piedoso. E não por obrigação, ou por necessidade, ou por dever de ofício. Isso é uma coisa louca. Óbvio. Eu não ouço músicas que eu gosto por compromisso. É nesse sentido que a ideia do prazer... Era só que faltava, né? Deixa eu botar essa música aqui, porque eu preciso ouvi-la, porque senão... Porque senão meu mundo acaba, eu tenho que ter essa tarefa diária de ouvir Chopin, ou eu tenho de ouvir Sérgio Pimenta, ou ouvir o YouTube, ou ouvir a Legião Urbana, seja lá o que for. Eu vou tomar uma decisão agora impecável, de decidir fazer aquilo que eu mais amo. Ora, sabe, assim... E é uma situação interessante nesse sentido, e eu queria deixar claro para... Essa é uma herança principalmente a partir do medievalismo, né? Da igreja medieval, que tem coisas maravilhosas, mas das heranças do medievalismo em cima de atributos ou de condições com as quais eu tenho que respeitar e fazer para alcançar o céu. Você não vai alcançar o céu fazendo as coisas, não. Eu proponho, inclusive, lerem a Divina Comédia, de Dante Alighieri, como essa obra ela é ao mesmo tempo irônica, uma crônica, em alguns momentos parece uma novela, mas como o Dante Alighieri ele consegue mostrar, expor os poros, o pus da ideia da tarefa como uma atribuição para alcançar heroísmos e para nós nos alcançarmos a Deus. É impossível. Isso é impossível. A mentira que foi acruzada no contexto histórico da igreja, o que infelizmente aconteceu é que a igreja, ao invés de salvar vidas em nome de uma cidade, de um copo de madeira mitológico, digamos assim, porque ele não existia lá e não existia em lugar nenhum, porque se assim o fosse, Jesus teria dito: buscai o meu cálice sagrado e siga com ele nas suas mãos. Nós, ao invés de conquistarmos vidas em Cristo, nós acabamos destruindo muitas vidas, e vice-versa. Islâmicos e cristãos se mataram de uma forma perversa, né? Então, quanto mais eu entender que eu alcanço a minha relação com Deus a partir das tarefas, mais distante eu fico dele. Olha, esse negócio de eu desligar por causa do cachorro é terrível. Olha, estamos chegando ao final do nosso papo de hoje. Obrigado, Armandão, pelo teu carinho, foi bacana demais. Esse tema é um tema apaixonante, porque a gente precisa demonstrar às pessoas que o equilíbrio ele vem de um coração que está pleno e repleto do conhecimento de Deus, né? Com certeza. Vem a reboque desse conhecimento de Deus e de si mesmo, de modo que você consegue ter domínio próprio, exatamente porque você tem mansidão e todas as outras coisas que o fruto do Espírito dá à sua vida. E é uma coisa que acontece de forma natural, você não tem tarefas a cumprir. Eu tenho horror a esses livros, ou a essas mensagens, ou essa maluquice que tentam colocar na cabeça da gente, de ser os 10 passos para ser tão melhores. Eu até brinco, né? Eu tenho livro de autoajuda gospel, né? Autoajuda gospel. Eu até gosto de brincar o seguinte: olha, vou lançar um livro, Os 10 Passos para Ser Tão Humilde Quanto Eu Sou.
né? Porque é nesse nível que as coisas acontecem, né? É o tempo todo querendo dizer para as pessoas como é que elas vão fazer, e se elas tiverem tais tarefas, elas vão pensar. Esse é o pensamento positivista que acha que se isso, logo aquilo. E na verdade a coisa não funciona dessa forma, né? É verdade, é mais quebrantados, precisamos ter corações dedicados, corações que buscam por prazer e por envolvimento de amor aquilo que Deus nos faz. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Não não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Essa relação precisa ser espontânea. Esses frutos acontecerão espontaneamente, à medida que a espontaneidade da minha busca alcançar a graça e a misericórdia de Deus. É isso aí. Deus não nos afasta das pessoas, Ele nos empurra para elas de forma diferente. É assim que Até porque eu preciso cada vez mais estar em Deus e no outro para que eu cumpra os 2 primeiros e mais importantes mandamentos. Isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e o Pai e ao próximo como a mim mesmo. Assim mesmo. Amadão, muito obrigado por mais essa generosidade sua de dispor de tempo comigo aqui para bater papo com a nossa audiência. Hoje também tivemos bastante gente. Quero agradecer especialmente agora a Si Crespo, ao Sérgio Ramos, pastor lá de São Gonçalo. Um grande abraço para você, Sérgio. Sérgio Ramos é um grande amigo. Deus abençoe você e a todas as outras pessoas que estiveram conosco. Olha, o Naim P.A., o Anderson Moreira, e passaram outras pessoas por aqui agora, mas os nomes já desceram e eu não consigo mais enxergar. Deus abençoe a todos vocês, obrigado. E até a semana que vem. Até a próxima. Deus quiser, e estaremos aqui com um Café com Teologia. Um abraço. Tchau. Até logo.